Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Aquaman, edição número 4, que saiu na segunda semana de 2025. Relembrando o que aconteceu no último volume, Arthur deu seu sangue para que Vivienne e Arion forjassem sua nova arma, mas enquanto ele esperava, acabou sendo capturado por um grupo de sereias mercenárias em que ele confiava, mas acabou sendo traído. Agora, Aquaman foi capturado e está sendo levado em direção a Dagon. Começamos a história com uma espécie de sonho ou flashback, onde vemos Arthur relembrando o dia em que conheceu alguém. Muito provavelmente estamos falando aqui de Mera, a esposa de Arthur. Nessa lembrança, vemos ele com alguém bem próximo, se movendo pela água e em direção à superfície, mas com cautela, como se a pessoa que fossem encontrar fosse uma inimiga. Mas no momento em que eles saem da água, Arthur já menciona que teve o seu coração capturado. De fato, estávamos nos referindo a Mera. Vemos toda sua beleza ir embora ao longo da página, enquanto ela chama pelo nome de Arthur. Frame a frame, ela vai se transformando em algum tipo de monstro, até que no final, manda ele acordar. Quando voltamos para a realidade, estamos exatamente no ponto aonde a revista anterior parou. Arthur tinha sido capturado por um grupo de sereias. Lore, a chefe das sereias mercenárias, usou uma adaga de gelo para perfurar o corpo de Arthur e assim congelá-lo. Eles têm uma breve conversa, na qual Lore revela suas intenções, falando que está levando Arthur para Dagon. Aquaman questiona por que ela está fazendo isso, falando que ela não era assim, que era muito melhor do que isso. E ela retruca, dizendo que as coisas mudaram, e que se não fosse ela, provavelmente Dagon teria feito coisa pior, e que ele provavelmente já estaria morto. Ela comenta que Dagon está com o controle do Azul. Ela também fala que o domínio de Dagon já deve ser tão grande quanto a própria Lua. Lore termina o diálogo pedindo desculpas para Aquaman, dizendo que desejava que as coisas pudessem ser diferentes. Como pergunta final, Arthur questiona pela segurança de Mera e de toda a Atlantis. E a resposta de Lore faz Arthur ficar mais inseguro ainda. Ela fala que se contasse para ele o que ela sabe, seria como se ela tivesse usado uma adaga de metal para perfurar Arthur, ao invés de uma adaga de gelo, dando a entender que tanto Mera quanto Atlantis não estão nada bem. A cena volta então para Vivienne e Arion, que terminaram a forja da nova arma mágica de Aquaman. Eles já perceberam que Arthur foi capturado e vão usar mágica para rastreá-lo. Eles reafirmam que Arthur é a pessoa da profecia, a Maré Negra, a chance do universo, e então mencionam que estão indo salvar o rei. Arthur percebe que o navio em que estava parou. Ele tenta quebrar as correntes na força, mas por serem mágicas, ele não consegue nem movê-las. Ele pensa então no improvável. Se não consegue partir as correntes, que tal quebrar o próprio chão onde está e o mastro que o prende nas correntes? Ele fala que a madeira ali também é muito forte, mas que se ele conseguir drenar toda a água da madeira, isso faria com que ela ficasse frágil, e assim ele conseguiria quebrá-las. Arthur se concentra e reúne toda a água presente na madeira ali no local. Uma vez que a madeira já estava fragilizada, agora ele é capaz de quebrá-la usando sua força. É assim então que Aquaman foge do navio que o prendia. O problema é que ele ainda está acorrentado, mas a sua vantagem agora é que ele está num terreno que domina a água. Neste primeiro momento, Aquaman se pergunta onde está. Ele não reconhece o local, mas vê uma espécie de cidade também abaixo da água. Como a sua saída não foi nada silenciosa, rapidamente as sereias perceberam sua fuga e estão indo atrás dele. Mas de novo, agora Arthur tem a vantagem, ele está na água e elas não vão ser párias para ele. Nós vemos que isso de fato acontece. Ele é muito mais veloz que elas e vai em direção à cidade para tentar fazer com que elas o percam de vista. Apesar de todos os obstáculos e de sua velocidade, ele vê que isso não é suficiente e que de alguma forma ele precisaria desacelerá-las.
E ele cria então um turbilhão com um simples giro do seu corpo, jogando-as para longe. É nesse momento que Vivienne e Arion encontram Aquaman. Eles se reúnem e se atualizam da situação. Rapidamente, Vivienne mostra a nova arma de Aquaman em ação. Ela a usa para quebrar as correntes mágicas que prendiam ele. Isso já é motivo para surpreendê-lo. Vamos lembrar que Vivienne aqui já forjou armas míticas como Excalibur e o próprio tridente de Poseidon. É então que ela dá a arma para Aquaman, arma que está vinculada ao seu próprio sangue. Ela chama essa arma de Thalassa, o sabre de 3 pontas, feita para ele para a Maré Negra. É então que já vemos Arthur fazer uma pose com a espada, mostrando que está pronto para usá-la. O barco das sereias está indo em sua direção, e ele está indo com tudo na direção do barco, pronto para atacar, pronto para mostrar o verdadeiro poder de Thalassa. É então que vemos ele partir o barco no meio com um ataque, quebrando-o completamente, sem medo algum das mercenárias ali. Tudo o que ele quer é uma maneira de salvar a sua amada esposa e o seu povo. É então que ele intima todas as sereias e fala: venham me encarar ao invés de ficar se escondendo na noite. E ao que tudo indica, sua arma é capaz de mudar de forma. O que antes era um sabre de 3 pontas, agora forma uma espécie de tridente. E mais uma vez ele as intima: venham pagar. Arthur comenta que a lâmina é tão leve quanto a água que eles lutam ali. Ela se move com o seu corpo tão rápido quanto é o pensamento dele, como se fosse uma reação inata. Ele tenta mais uma vez persuadir as sereias, falando que elas não são assim e que elas têm escolha. Mas ao que tudo indica, elas não enxergam essa escolha. E é então que ele usa sua arma, que diz ser parte de si mesmo, para afastar as sereias, e manda elas falarem para seu deus, Dagon, que um novo rei chegou. Diga que a Maré Negra chegou, e que quando ela chegar, ela vai esmagar o seu trono, e o reinado dele vai acabar. Vale a pena dizer aqui que esse Aquaman está muito insano e brutal. A sua roupa se dilacerou, fazendo com que o seu uniforme tenha ficado muito bolado. Ao que tudo indica, nas próximas revistas já teremos o começo da interação de Aquaman e Dagon. Essa foi uma pincelada da história de Aquaman, edição número 4. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!